Você já sentiu que algo precisa mudar, mas não sabe por onde começar? Hoje vamos falar de transformações reais, aquelas que tocam a alma e provocam revoluções interiores. A palestrante Maíse Braga nos convida a refletir sobre os hábitos que nos prendem. Padrões repetidos, atitudes automáticas que travam nosso crescimento espiritual. E questiona: o que você gostaria de transformar antes que o tempo se esgote? A mensagem é clara: não basta desejar transformação. É preciso agir. Substituir hábitos mais pesados por gestos de amor, gentileza, paciência. É hora de assumir o controle da própria alma. Permaneça até o fim. Há revelações espirituais que podem reescrever sua história. Esta palestra é um chamado urgente à autorrealização consciente. Assista até o fim, com o coração aberto. Amigos, vamos falar hoje sobre transformações. E começamos com Paulo em Carta aos Coríntios, em que ele diz: todos seremos transformados. De forma categórica, ele, na verdade, se lembrava de si mesmo. Ele, Saulo, o doutor da lei, encontra Jesus na estrada de Damasco. Vai cego até Damasco, ele que estava sendo esperado em glórias, entra anônimo, sozinho, imundo, ninguém esperava daquela maneira. Ele tateia nas paredes para chegar à cidade, alguém com pena dele o leva até uma pequena estalagem e, depois de alguns dias em completa cegueira, agradecendo a Deus, porque a última coisa de que ele se lembrava era a figura do Cristo na estrada, aparecendo e dizendo a ele: Saulo, por que me persegues? Por que persegues aqueles que me seguem? E ele era terrível em prender os cristãos, torturar os cristãos e até ordenar que fossem mortos. Mas completamente inebriado pela realidade daquela visão, ele passa os dias pensando: o que será de mim agora? E Ananias, o homem que ele viera prender, cristão, ali aparece com ordem de Jesus para restituir-lhe a visão. Só que aí é que começou o negócio, porque ele percebeu que ele tinha que se transformar. Não mais Saulo, o doutor da lei, mas Paulo. E durante 3 anos ele teceu tapetes no deserto para manter-se financeiramente. Quando se aproximou dos discípulos de Jesus, foi um Deus nos acuda, porque ninguém confiava nele, todo mundo achava que ele estava ali para se meter no meio deles e criar maior problema, e até que ele provasse que o seu coração estava realmente com Cristo, foi uma grande dificuldade. Nós, que não somos Paulo de Tarso, mas temos cada um suas tarefas, também no mundo espiritual pedimos por transformações. E talvez a transformação maior, não importa a religião que tenhamos ou até que não tenhamos nenhuma religião, tenha sido nos aproximar do conhecimento da doutrina espírita, da reencarnação, da vida além da morte em todos os seus detalhes, da mediunidade, de todo esse processo que nos ensina, que nos torna melhores, que nos faz olhar o outro de uma forma diferente da forma como olhávamos. E é claro que as transformações, eu anotei tudo aqui, porque de vez em quando um espírito amigo lembrava determinadas coisas. A transformação de que sempre falavam os espíritos começa agora. Olha, na época dos meus avós, na década de 30, os espíritos que se comunicavam nos centros espíritas do Rio de Janeiro diziam que o futuro seria de graves acontecimentos, de grandes dificuldades, que muita gente ia reencarnar sem a mínima condição, vinha porque tinha que vir mesmo, e olha o que nós estamos vendo no mundo. Até dirigentes das nações
completamente desequilibrados, buscando na guerra, na violência, no ódio, a continuidade dos seus interesses. Óbvio, naquela época, eu era pequena, meus avós, minha avó principalmente, dizia para mim: Maísa, eu tenho tanta pena da sua geração, porque quando você for adulta, imagine, os espíritos dizem lá no centro que pai vai matar filho, mãe vai matar pai. Ela ficava horrorizada, porque era início da década de 1960. Quando havia um crime, aquele crime ficava 1 ano nos jornais, porque eram raros os crimes tremendos. Hoje em dia, a cada 24 horas, infelizmente, a violência é tamanha que nos tornou até indiferentes a ela. E isso é dramático, porque se nós não nos deixamos emocionar pelo mal que acontece com o nosso semelhante, no dia em que chegar a nossa vez, quem vai se compadecer de nós? Quem vai orar por nós? E é por isso que o orar e vigiar de Jesus nunca foi tão atual como nos dias de agora. Porque quantas vezes vemos jovens caindo em ciladas de falsas amizades, quando os pais descobrem o menino ou a garota já estão no meio do caminho de vícios, de afastamento da família, de processos depressivos gravíssimos. Olha, quando acontecia um suicídio, era uma coisa, até a minha adolescência, na década de 70, meu Deus do céu, era uma coisa seríssima. Hoje em dia, por semana, vocês não têm ideia das pessoas que me contam de pessoas que tiraram a sua própria vida. E com banalidades. Recentemente, acho que foi semana passada ou retrasada, uma mocinha se atirou da janela porque o namorado tinha terminado com ela. Olha, eu fiquei pensando o que seria a vida dessa menina se alguém tivesse dito a ela que, como dizia um ex-cunhado meu, homem é que nem biscoito, vai um, vem 18. Mas a pessoa tímida, a pessoa jovem, acha que aquilo é uma tragédia. E acabou provocando nela a grande tragédia, que foi tirar a vida física e, com certeza, dar muito trabalho no mundo espiritual. Pela decepção que, com certeza, ela teve, talvez o tal namorado que foi embora não tenha derramado uma lágrima por ela e nem se sentido culpado. Isso é grave, porque nós estamos perdendo essa conexão com o outro, ou estamos perdendo a capacidade de pedir ajuda. Olha, eu estou no auge da tristeza, me ajuda, por favor. Mas nós queremos, envergonhados, fazer acreditar que tudo nós vamos superar. E aquilo vai crescendo dentro de nós e não nos transforma em pessoas melhores, mas em pessoas amarguradas, tão jovens, mas tão amarguradas. Por isso, Emmanuel, há muitos anos, através do Chico, comentando esta época que nós estamos começando a viver, dizia: o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem luta. E é exatamente o que nós estamos vendo. Parece, quando a gente assiste muita TV, que até os jornalistas, que a imprensa, obviamente, vivem um pouco disso, fazem questão de, talvez, exagerar dramas que, se nós pudéssemos entrar naquela situação, perceberíamos que tudo poderia ter sido solucionado, mas nós nunca solucionamos o nosso próprio destino também. Essa transformação que toda vez que nós voltamos à Terra, nós prometemos realizar. Todas as vezes. E o problema é que, retornando através da morte física, mais uma vez sem cumprir o que havíamos prometido, permanece a nossa situação de espíritos eternos num estado estacionário.
É claro que nós não vamos voltar atrás, porque ninguém retroage no seu processo evolutivo. Mas podemos ficar à beira do caminho, como dizia o Erasmo Carlos, durante séculos, olhando para ontem, porque todo mergulho na carne, para muita gente, é um fracasso. Bom, há um livro psicografado pelo Divaldo em 2020 ou 2022, se eu não me engano. O título parece, assim, horrível, Perturbações Espirituais. Mas é um livro muito interessante, ele faz parte de uma coleção de 4 livros, né? Transformação do planeta e por aí vai. Mas este livro especificamente, Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, que foi contemporâneo de José Petitinga, um extraordinário espírita. Ele narra, através da mediunidade do Divaldo, a luta do mundo espiritual para tentar melhorar as coisas, já que nós que estamos na Terra estamos assim com uma certa preguiça de melhorar a nossa própria vida, quanto mais tomarmos as atitudes necessárias. E quando eu falo atitude necessária, é você perdoar, é você esquecer além de perdoar, é você fazer todo o bem que for possível, porque só isso vai te acompanhar além da vida, mais nada. Nada do que você tem, nenhum título que você tem, mas aquilo que você tiver feito ao coração do outro, isso você vai encontrar do lado de lá. Mas Manuel Filomeno, no livro, comenta que esta pandemia que nós vivenciamos foi um dos processos de tentar nos acordar para uma série de acontecimentos que precisam ser transformados. E eu já contei para vocês que quando a pandemia começou, eu disse para todo mundo, quando essa pandemia acabar, nós vamos estar muito melhores do que estamos hoje. Lê do engano. Não deu. Porque as pessoas, trancadas em casa, começaram a perceber as coisas que elas ignoravam ou fingiam ignorar. Muita gente também partiu, e ainda existe Covid hoje. Mas é impressionante verificar que muita gente não se vacina, não se vacinou. Para vocês terem uma ideia, quando recentemente agora eu fui me vacinar da gripe, e com aquela vacina da Covid, complementando todas as outras, a enfermeira do posto falou para minha filha, nossa, sua mãe se vacina, hein? Porque o meu papel estava todo preenchido. Aí a minha filha disse, minha mãe tem comorbidades, e toda vez que o governo chama, ela está lá, ela está aqui para ser atendida. Então é interessante você verificar que hoje eu tenho amigos que dizem para mim, você deve ter tido Covid. Você que não percebeu. A inveja de hoje é você não ter tido Covid. Gente, aí eu digo sempre para esses amigos e amigas, minha filha, eu estaria na UTI, entendeu? Se eu tivesse tido Covid, os meus médicos teriam me colocado na UTI já preventivamente. Então pode ter certeza que eu não tive. A minha família toda teve, menos eu, minha filha e minha mãe. 3 idades, aliás, minha mãe não, minha irmã Patrícia, que hoje vai estar aqui conosco. Já que ela não teve Covid, ela vai pedir bolo para a festa junina. Porque se você sobreviveu, você tem que continuar fazendo alguma coisa da sua vida. Aí, claro, os videntes, os clarividentes dizem, mas vai vir uma coisa muito pior que o Covid. Gente, a gente pode acreditar nisso? Com as guerras que estão acontecendo, com os resgates kármicos, como esse que há dias afeta nossos irmãos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina? E no mundo inteiro, quanta criança morrendo de fome. E nós achando que ainda vai aparecer alguma coisa. Mas Jesus é o governador da terra. Ele está no leme.
E na hora que ele disser, agora acabou, vai dar um ciricutico nessa gente toda, vocês podem ter certeza. Cada vez que um dirigente de uma nação que tem bomba atômica começa a aparecer na televisão dizendo, porque nós temos a bomba, porque se der na minha cabeça eu vou jogar a bomba, juro para vocês, no meu dia de mau humor eu já viro para a televisão e digo, joga, porque você vai morrer também. Então, que dê o dinheiro todo que você escondeu em algum lugar. Não vai servir para nada. E a verdade é que essas ameaças diluem a nossa esperança, a beleza da nossa alma, que nós não podemos deixar que ninguém consiga fazer isso. Nós estaremos sempre fortes, na medida do possível, sempre felizes, na medida do possível, para que nada nos aconteça e possamos ser agentes de alegria, de esperança, de bondade a muita gente. Bom, vocês viram, a pandemia aconteceu, mas a ciência também cresceu. Essa é que é a verdade. A ciência foi atrás de uma solução. Nos desastres da natureza, como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, as autoridades vão despertar para as necessidades das pessoas e ai de quem não tiver colocado na sua cidade, no seu estado, condições reais para que as pessoas sejam beneficiadas com o fato de não precisarem passar por isso. Existem outras formas de resgatar. E confesso a vocês que se eu estivesse lá, já teria morrido. Eu não sei nadar. Subir no telhado, impossível. Eu vendo um senhorzinho sendo resgatado pela corda do helicóptero, falei, meu Deus do céu, se eu estivesse lá, o oficial da FAB já diria, essa eu não levo. Mas a verdade é que os cachorros, os gatos, todos ficaram pelo caminho e hoje, de manhã cedo, uma barca enorme estava passando em todas as casas e recolhendo os cachorros e os gatos para depois serem identificados pelos seus donos. Porque na hora, um rapaz mesmo disse, eu só peguei a minha pasta com meus documentos e saí no meio da água. Você tem que fazer alguma coisa, porque senão você morre ali. E aí você se comove com situações como a do casal e da filha, que foram encontrados debaixo dos escombros da casa, os três abraçadinhos. Os três mortos, debaixo do que sobrou da casa, que foi nada, mas os três abraçados. Gente, isso deixa o coração da gente rasgado em pedaços, mesmo sabendo que ninguém está passando por isso ao acaso. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier, disse Jesus. Então é hora de nós reprogramarmos tudo para que não aconteçam mais essas coisas e quando a natureza ficar chateada com a gente, que é o que mais está acontecendo ultimamente, porque nós estamos pagando um preço pelo desserviço que nós estamos prestando a ela, ninguém mais obedece nada, você vai ver os lixões, tem sofá, fogão, geladeira. Então falta o quê? Educação. Educação, simplesmente. Não adianta. Se você não se educa e não educa quem vem depois de você, de nada terá adiantado a sua caminhada na Terra. Não pense que você vai chegar lá, na verdadeira existência, contando vantagem, não. Me lembro sempre de Maria Dolores, que foi uma pessoa tão boa, amiga do Divaldo, uma baiana daquelas. E ela contava através do Chico. Quando ela chegou no mundo espiritual, os espíritos amigos diziam, Maria, e você que chegou agora da Terra, o que você nos conta? Aí ela começou a contar que ela nunca tinha tido um namoro que prestasse, ela já era uma senhora. Ela era gordinha, ninguém ligava para ela foi só a vida inteira. E aí
os espíritos começaram a conversar com ela. É mesmo? Você passou por tudo isso? E o que você me conta, Maria Dolores? Das crianças abandonadas, das crianças famintas, dos velhos sozinhos, dos homens e mulheres em desequilíbrio. O que você me conta? Você acabou de voltar da Terra, você deve ter novidades. E ela termina dizendo: ah, meu Deus, que tremenda a verdade no além. Eu apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. E era Maria Dolores, hein? Então, vamos começar a pensar. Não é que nós vamos desencarnar daqui para 10 anos, não. Eu desejo a todos nós uma longa vida na Terra, mas sempre com a mala pronta. Sempre organizados emocionalmente, para, ao convite da chamada morte física, estarmos preparados para contar a nossa história da melhor maneira possível. Mas, chegando lá, transformados minimamente que seja. A luz está sendo convencida a reencarnar com o auxílio às casas de caridade e aos homens de bem. Aos outros, àqueles, diz Manuel Filomeno, que não estão dispostos a nenhum sacrifício, a nenhuma transformação, que estão na Terra aprontando, e tem muita gente aprontando, o exílio. O exílio num outro planeta. Por enquanto, essas almas que não conseguiram na Terra resgatar débitos e construir o futuro, estão sendo levadas, segundo os espíritos, para o lado oculto, escuro da Lua. E você, menino de sábado, deve estar pensando: gente, eu acho que eu vou para o lado escuro da Lua. Porque em terra de céu, quem tem um olho é rei. Eu vou chegar lá, fundo um centro espírita, e as coisas se resolvem. Não é assim. Não é assim. Nós vamos ter dificuldade. Então, antes que te coloquem numa nave... Outro dia um médium estava dizendo no YouTube: as naves do mundo espiritual já estão sobre a Terra. Elas estão preparadas para levar um monte de gente. Eu não estava num dia bom, eu deixo sempre a janela do meu apartamento escancarada. Eu olhei, estendi a mãozinha. Quem sabe alguém passa e pum, me carrega. Mas até para isso está faltando merecimento. Enquanto faltar merecimento, nós estamos por aqui. E o mais bacana é que ele conta no livro que todas as pessoas que puderam se voluntariar, enfim, para Jesus, estão fazendo isso e procurando as casas religiosas para que não haja esse enfrentamento dentro da igreja evangélica séria, da casa espírita séria, da igreja em que o padre é carinhoso e digno. Não estou falando de todo mundo, não. Mas essas pessoas que nas cruzadas, nos séculos de Inquisição, trouxeram a loucura para o mundo, agora, fora da matéria, estão pedindo para proteger, sempre que possível, o homem que está mergulhado no corpo de carne. Então, são antigos, muito antigos. E quem de nós pode afirmar que na cruzada ou na Inquisição não viveu essa época? Porque era tudo na base da espada. Você não tinha perdão para ninguém. Quem não pensava como você, quem não tinha a sua doutrina, pucutufe, cabeça no chão. Então, claro, felizes de nós se ultrapassamos isso e estamos reencarnados, porque muita gente não está. Há bilhões de almas que não estão circundando a Terra e, claro, sendo convidadas a fazer alguma coisa, já que estão fora do corpo físico e, se quiserem, podem ajudar. Então, tem muita gente que está trabalhando com as forças do bem. E também tem muita gente que está trabalhando com a sombra.
E nos cabe a escolha da sintonia. Porque nós que estamos no corpo somos o grande objetivo, tanto de quem quer o bem, como de quem não quer o bem. A ideia é que o planeta Terra fracasse, que nós, que somos os habitantes do planeta Terra, fracassemos em tornar a Terra um pouco melhor. E nós não podemos permitir, qualquer que seja a nossa religião, ou qualquer que seja a nossa convicção, que isso aconteça. Porque o que está em jogo é o nosso coração. É o reino de Deus que está dentro de nós. E todos os dias nós podemos fazer uma escolha. E claro, eu achei interessante porque há um determinado momento do livro que ele quase cita determinados dirigentes de países que são, assim, com a treva. E você passa pela sua cabeça quem é. Eu apontei vários, mas ele não cita nome de ninguém. Só diz que essas pessoas, que sempre foram compromissadas com a treva, estão, infelizmente, no comando de vários países, que estão se bicando, para não dizer se matando, pelo fanatismo, pela incompreensão, por um pedaço de terra que tem que ser de A ou de B ou de C. E aí eu lembro sempre dos espíritos amigos, na época dos meus avós, eu ainda pequena, dizendo que o Brasil era o celeiro do futuro, porque a Europa não tinha jeito, e as pessoas viriam para cá. Seja o que for que aconteça na Terra, se houver um grande conflito, o que vai ter de gente vindo para o Brasil, dizem eles, não está no gibi. Eles diziam isso, que todo mundo viria para cá e começaríamos tudo de novo, mas, claro, só se houver alguma coisa gravíssima, que ainda está na mão de todos nós, das nossas mentalizações, evitar. Morte física, vocês sabem, é transformação também, porque, de alguma forma, nós renascemos para a verdadeira existência. Vocês se recordam de Lívia, esposa do então senador Públio Lentulus, encantou-se com as palavras de Jesus, usava a roupa das servas para, escondida, assistir às preleções de Jesus. E, claro, o marido, apaixonado por ela, não imaginava que ela havia se tornado cristã. E mais que isso, um dia ela estava numa catacumba assistindo, se não me engano, Pedro falar. Os cristãos já estavam sendo colocados para morrer nas arenas, e quando os soldados chegavam, eles olhavam a roupa das mulheres. Se eram roupas simples, eram criados. Eles então mandavam embora. Se eram roupas sofisticadas, aí que eles mandavam embora mesmo. Porque, meu Deus, deve ser mulher de algum centurião, de algum cara conhecido, vamos deixar que a pessoa vá embora. Ela, sabendo disso, fez o quê? Trocou de roupa com a escrava. Ela ficou com as roupas da escrava e a escrava com as roupas dela. A escrava foi mandada para casa e ela entra na arena para morrer no meio das feras. Vocês acham que o senador, marido dela, algum dia perdoou Jesus? Só muito tempo depois. Porque o senador Públio Lentulus, marido dela, é o nosso Emmanuel. Emmanuel, que para estar com Lívia, o amor da sua vida, uma vez por mês, tinha que trabalhar 29 dias através do Chico, para no 30º passar algumas horas com ela. Tamanha diferença de evolução que aqueles que morreram nas arenas tiveram. Então, se você, encarnado amigo, encarnada amiga, achava que era um cristão que morreu comido pelos leões, pode desacreditar. Você não era, não foi. Para isso você está até hoje seguindo Jesus.
Mas o incrível é que nós conhecemos no livro um espírito de luz chamado Macário, um cristão que todos os dias pedia: Senhor Jesus, se eu tenho merecimento, que eu dê minha vida por ti. Eu sei que meu corpo é pobre, que eu não tenho nada, mas eu acredito tanto nas tuas palavras. Só que o problema foi que ele tinha 2 filhas de 12 e 14 anos e a sua esposa. E elas foram chamadas a abjurar Jesus. E as 3, naquele momento crucial que muitos de nós devemos ter vivido, disseram: não, nós acreditamos em Jesus. Nós somos cristãs. Foram os 4, ele, a esposa e as 2 filhas, para a boca das feras. E ele conta, relembrando aquela tarde inesquecível, que o céu estava nublado, mas eles todos sentiam a presença de Jesus como um grande foco de luz. Ele entra abraçado com a esposa e com as 2 filhas. Os animais correram para eles, dilaceraram seus corpos, mas seus espíritos foram levados imediatamente a uma região maravilhosa, onde foram recebidos como mártires. E ele mesmo conta: nós não merecíamos a beleza daqueles sóis que, de repente, quando as feras chegaram, apareceu para os nossos olhos. Essa diferença de quem se transformou e a diferença de quem naquele dia disse: eu não acredito em Jesus, eu não sei quem foi, e por aí vamos. Transformação sempre será o motivo da nossa continuação na Terra. Hoje, os cristãos de todos os tempos estão prontos a ajudar a nós que estamos ainda encarnados e que vamos sentir com certeza a presença do carinho deles para as nossas necessidades. Hoje faz 87 anos que morreu Noel Rosa, esse maravilhoso autor de sambas, que conta que no mundo espiritual ele fez questão de participar do próprio velório. E ele, naturalmente, não teve escolha, porque ele tinha bebido muito, foi considerado um suicida, porque tuberculoso ele pulava a janela e ia para a noite. Claro que, do outro lado da vida, ele quis saber como era o enterro dele. Quais as pessoas que iam comparecer no enterro dele. E aí chegou uma hora em que o seu corpo foi enterrado, todo mundo foi embora do cemitério e ele não conseguia sair. Aí, quando anoiteceu, ele começou a ver sombras, espíritos sofredores que saíam dos túmulos e vinham falar com ele. E ele ficou apavorado. Meu Deus, então é isso, a vida continua. Eu tive uma vida de boêmio e agora estou aqui sem saber o que fazer. Aí, num túmulo perto, ele viu uma garotinha desencarnada. Aí olhou e disse: ué, o que você está fazendo aqui tão pequena? E ela, sorridente: eu estou esperando a minha mãe. Aí ele pensou: coitada, ela acha que a mãe vem buscar ela. Nisso, um espírito amigo vai até um túmulo próximo, tira uma jovem de lá e a traz para a menina. Era a mãe dela. E as 2 se abraçam emocionadas, porque estavam juntas novamente. E ele, Noel, ao ver que elas viravam as costas para ele, logo perguntou: eu posso ir com vocês? E a garotinha disse: não, você não pode. Alguém vai chegar e vai te ajudar. E aí apareceu um preto velho no cemitério chamado Pai Jacó, que disse a ele: meu filho, eu vou levar você por um tempo a um estágio numa região umbralina, porque as suas energias ainda estão ligadas a isso. Mas depois eu vou te buscar. Passa-se um tempo, Pai Jacó vai buscá-lo e o convida a trabalhar
num centro espírita de Umbanda, junto às entidades ligadas à matéria, mas que podiam fazer o bem. E lá vai Noel Rosa. De tal maneira, ele avançou ao perceber que não havia outro jeito senão se transformar de verdade, que hoje ele é até dirigente de centro espírita, desencarnado. E quando teve merecimento suficiente, os amigos espirituais perguntaram: diga uma coisa que você quer. Ele disse: consertar o meu queixo. Olha só como a gente é. Ele tinha sido tirado da mãe a fórceps e, naturalmente, o queixo dele foi quebrado naquela hora. Então, ele pede para ter um queixo normal, porque era um grande complexo que ele carregava. Hoje faz 87 anos que ele desencarnou, tuberculoso, sem nenhuma preocupação com a própria saúde. E na mensagem ele diz que ele namorou todas as mulheres que nós podemos imaginar. Mas Ceci, aquela que se casou com ele, foi a única que ele respeitou sempre, porque ela era de um coração absolutamente generoso. E ele conta que ela está encarnada, longe dele, até hoje, vivendo uma vida que ela merece. Meus amigos, domingo que vem é Dia das Mães. E eu sempre me comovo quando penso em Maria, a mãe de Jesus, porque ela sonhava tantas coisas para aquele filho. E, na verdade, não aconteceram. Ela ensinou Jesus a falar, a andar, ela deu de comer a Jesus, sempre acreditando que o filho era tão especial que seria um grande doutor da lei. Mas ele sabia muito bem, desde que nasceu, que não tinha vindo para as glórias da terra. E, claro, Maria se lembrava sempre com temor, no dia que ela foi levar Jesus bebê para apresentar no templo, porque era assim que os judeus faziam, um homem cego segura-a pelo braço, tateia o corpinho de Jesus e diz: obrigado, Senhor, porque eu não morri sem ver o Salvador. E ele era completamente cego, mas ele sabia que ali estava o Cristo. E ele imediatamente diz a Maria: mulher, por causa dessa criança, uma espada de dor atravessará a tua alma. Olha só a mediunidade que esse homem tinha. Ele viu que era Jesus e que Jesus vinha para a crucificação, para o sacrifício, para tudo que aquela mãe ia suportar. Ela morreu 13 anos depois da crucificação. Viveu com João, com Tiago e com Pedro na casa do caminho. E, claro, Jesus veio buscá-la, como conta Humberto de Campos, dizendo-lhe: mãe, eu vim te buscar para que sejas no céu, a rainha que já és na terra. Por isso, meus amigos, tenhamos as nossas mães aqui na terra, vamos homenageá-las. Tenhamos as nossas mães no mundo espiritual. Quando acordarmos, vamos fazer a nossa oração, desejando que onde quer que elas estejam, estejam em paz. E que possamos agradecer por tudo que nos fizeram. E tenho certeza que elas estarão naquelas primeiras horas do dia, junto com vocês, como a dizer que seguimos todos até o nosso grande reencontro. Pensemos sobre isso. Transformarmos-nos é dever de todos nós. Se não o fizermos, sofreremos. Vamos dar trabalho para nós mesmos e para os nossos amigos espirituais quando retornarmos à verdadeira existência. Quantos Jesus permitiu que viessem com suas mensagens de amor e carinho, mas ele foi, por excelência, o maior de todos. Por isso, Kardec perguntou no Livro dos Espíritos qual foi a alma mais perfeita que já viu na Terra. E os Espíritos responderam: Jesus. Jesus foi a alma mais perfeita que já viu na Terra. Que nós possamos pensar sobre isso,
Ele é o amigo inesquecível das nossas almas, o amigo de todos os nossos instantes. Mas nós precisamos estar com Ele, não só Ele estar conosco. Combinado? Combinado. A mensagem final é impactante. A transformação verdadeira nasce de escolhas conscientes. Transformar hábitos é restaurar a sua essência, libertando-se de padrões que te aprisionam. Maíse reforça que, quando você decide mudar, o mundo espiritual observa e apoia essa metamorfose interior. É um processo de cura profunda, alinhado à sua missão divina. Pense nisso. Quantas vezes repetimos gestos que não nos servem mais, que nos pesam, nos adoecem espiritualmente? Mudar é um ato de coragem, amor próprio e fé. E se hoje você se comprometer com pequenas ações, gentileza, perdão, silêncio consciente, estará lançando as sementes de um novo amanhecer em sua vida. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir este chamado. Deixe nos comentários o que tocou seu coração. Onde você sente vontade de mudar agora? Qual hábito você quer transformar em atitude de luz? Se inscreva e siga conosco nessa jornada de evolução espiritual. Juntos, vamos brilhar com mais propósito e verdade.